Sou multiartista e ainda não vivo da minha arte. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Fazia tempo que eu não aparecia aqui pelo podcast por problemas técnicos, mas estou aqui e que bom que estou. Amo fazer podcast, então é um prazer enorme estar aqui, faço com todo o meu coração. E hoje vim falar de um assunto que desde o último podcast até agora foi o assunto que mais pairou nas discussões, nas mentorias, nas aulas, enfim. Estamos ainda no nosso momento de pandemia, possivelmente isso se estenda, né, por um tempo, a gente não sabe, não temos um norte científico para a gente poder se segurar, cada hora chega uma notícia nova, enfim. Então espero que você esteja bem e espero que você esteja criando. Provavelmente, se você não está criando, eu vou te contar casos que possam estar acontecendo com você, mas antes de chegar lá, vamos nos situar. Primeira coisa, o tema de hoje é: sou multiartista e ainda não vivo da minha arte. Vamos discutir sobre isso. Antes de chegar no não vivo na minha arte, vamos entender o que é ser multiartista, algo que eu falo aqui com frequência, mas é importante a gente se situar. Bom, ser multiartista é equilibrar 3 pilares da sua carreira. O que são esses 3 pilares? Primeiro que, pra gente ser artista, a gente precisa de um chãozinho, tá? Nossa profissão, ela já é uma profissão imaginativa, criativa, que nos tira de um eixo real das coisas e faz a gente criar e se apaixonar pela profissão. Então, pra gente ser multiartista, a gente precisa de um chão para pisar. Então, a gente precisa aterrissar. A gente precisa sentir que, ok, isso é profissão e isso tem sustentação. E essa sustentação existe. Vou contar os 3 pilares, então. O primeiro deles é o entendimento do meio. O que é meio? História da arte, economia criativa e projetos, tá? Então, a gente precisa, pra gente ser multiartista, a gente precisa entender aonde nós estamos. A gente precisa entender o meio em que a gente vive. E entender esse meio é através da história da arte, de tudo que aconteceu até aqui, para chegarmos aqui, e a economia criativa, como esse mercado está girando, para onde ele está indo, para onde ele está caminhando. Eu preciso entender e aprender a ler o mercado para eu conseguir viver financeiramente da minha profissão. Nisso, juntando o meu entendimento como historiadora, como história da arte, de tudo que aconteceu, do passado, entendendo o presente e projetando um futuro, que é a economia criativa, eu começo a criar e a ter ideias para conceber projetos. Um multiartista, mesmo que ele trabalhe num projeto de outra pessoa, num projeto terceiro, ele precisa ter um projeto próprio, sendo a própria carreira dele, sendo a marca dele, ou um projeto em que ele consiga desenvolver as suas habilidades e colocar ela, impactar a sociedade. Porque todas as profissões, elas existem para solucionar problemas. Se, como artista, você não está solucionando nada, você não está impactando nada socialmente, obviamente você não vai ser artista. Isso vai ser o seu hobby, isso vai ser o seu processo terapêutico. Mas ser artista gera impacto, gera soluções, mesmo que essa solução seja gerar reflexões para o público, por exemplo. Isso pode ser uma solução, mas você tem que saber o que você está gerando como solução, ok? Esse é o primeiro pilar. Então, entender o meio. Segundo pilar de ser multiartista são as ferramentas. São as linguagens artísticas. Ferramenta, imagina uma caixinha de ferramenta mesmo. Dentro da caixinha tem martelo, tesoura, chave de fenda, furadeira, enfim, são muitas ferramentas que vão agir por algum motivo, certo? Então, vamos colocar um quadro na parede, você tem a ferramenta certa, você vai lá e põe um quadro na parede. Tem um objetivo final. Então, toda ferramenta, toda linguagem artística, ela só existe e só dá sentido a ela se você tem um objetivo final para ela. Então, perceba que ferramenta é o meio. Ferramenta é aquilo que liga você como artista com o seu público,
ok? Então, ferramenta é o meio. E um multiartista, ele domina pelo menos 2 ferramentas. Domina de verdade, pelo menos 2 ferramentas. Mas um multiartista, não é a quantidade de ferramentas que ele domina, mas principalmente entender, de acordo com aquele projeto dele lá, de acordo com a visão dele de meio, entender quais ferramentas ele precisa para agir em relação ao meio. Então, por exemplo, você precisa pregar um prego e colocar um quadro na parede, mas você tem uma tesoura. Perceba que você pode pegar essa tesoura e ficar ali tentando bater no prego e tudo mais. O trabalho vai ser dobrado. Mas se você tem a ferramenta certa para o objetivo que você quer, caramba, é óbvio que vai dar resultado. Você não vai ficar ali frustrado ou tentando encaixar uma pecinha aqui num lugar que não encaixa. E o terceiro pilar de sustentação, de criação desse terreno para um multiartista é a arte por trás da arte. O que é a arte por trás da arte? São as nossas emoções. A gente entender como o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, o nosso cérebro absorve o mundo e a gente reage, é muito importante. Porque você pode entender tudo sobre o meio, tudo sobre o mercado, tudo sobre a história da arte. Você pode dominar as ferramentas, ter um projeto, mas de repente bateu uma depressão, mas de repente aconteceu alguma coisa que te travou criativamente, por exemplo, você não vai agir. Então perceba que alinhar o sistema límbico, alinhar os sentimentos, alinhar o seu emocional, entender sobre inteligência emocional é de extrema importância, principalmente para um momento que a gente vive hoje, de desconstrução social. A gente está entendendo e construindo um novo mercado, uma nova forma de viver a vida. Aquele modelo que nós tínhamos de pós-revolução industrial, onde todo mundo passava por um processo na escola, logo saía com emprego, esse emprego você ficava a vida inteira, depois você se aposentava, não existe mais. Então isso obviamente causa muitas instabilidades emocionais. E como artista, nem se fala. A gente vive numa montanha-russa diária de emoções, de alegrias, de tristeza, de raiva, de surpresa, enfim. Então, entender também é um chãozinho. Equilibrando esses 3 pilares, logo, eu sou multiartista. Então, perceba que ser multiartista é um processo profundo. Não é só fazer arte. Eu sei fazer arte, eu sou multiartista. Não. Ser multiartista é você entender todo esse ciclo 360 graus. Perceba, é complexo e também manter esse chão firme, porque para manter esse chão firme não é porque você estudou história da arte uma vez, economia criativa, domina as ferramentas e entende-se emocional que tá tudo certo. Você precisa manter uma rotina diária de equilíbrio nesses 3 pilares. Então também é uma manutenção diária entre eles. Aí o nosso tema de hoje, né? Que eu sou multiartista, mas ainda não vivo da minha arte. Por quê? Fazer arte, colocar arte para acontecer, um processo criativo, ele necessita de uma motivação. Provavelmente você entenda sobre o meio, em história da arte e economia criativa, tem as ferramentas exatas para agir, entende seu emocional, mas você não tem motivo para agir. E motivação é aquilo que vai colocar você no jogo do mercado, que vai colocar você em jogo como multiartista, como profissão. E como eu encontro motivações? De acordo com a nossa metodologia, com 3 caminhos, tá? Então vamos entender esses 3 caminhos. Primeiro caminho para você entender como conseguir se colocar no mercado e viver da sua arte. Entender que a gente age, a gente cria em relação à nossa emoção. E emoção é a nossa área do cérebro, o sistema límbico, é a nossa área do cérebro mais antiga. Desde o homem pré-histórico, o sistema límbico ele age da mesma forma que a gente age hoje, que é fruir o mundo e agir de acordo com essas fruições. E agir de acordo com essas informações que eu recebo o tempo inteiro do mundo. Essa ação que eu tenho em relação ao mundo são as emoções. E as emoções, basicamente, são 6 emoções. 5
5, de acordo com o filme Divertidamente. Então, a alegria, na felicidade, a alegria, a raiva, o medo, o nojo. Então, basicamente, são essas emoções que você age em relação às informações que vêm. Então, perceba que para eu criar, eu preciso receber informação. Então, possivelmente, você não está criando porque você não está deixando essas informações chegarem ou deixando que essas informações se tornem racionais. Você só está tendo emoção porque o processo de emoção, de sentir a emoção, é irracional. Então, a gente sente as emoções aparecem pra gente irracionalmente, as informações do mundo acontecem, as emoções agem, e o processo racional para eu conseguir fixar essas emoções é o processo dos sentimentos, e aí é a racionalização que acontece no neocórtex, na nossa área mais nova do cérebro. E aí, como artistas, a gente precisa entender as emoções, beleza, sentir isso, agir isso de acordo com essas informações. Então, é isso que eu preciso utilizar como matéria-prima, ok? Então, esse é um caminho. Possivelmente é um caminho interessante que você talvez não tenha a racionalidade dele. Segundo ponto, que pode ser um caminho aí para que você consiga criar problemas. Toda criação ela aparece com um problema. E esse problema é algo externo a gente, tá? Quando eu falo problema, é algo que está acontecendo externamente e que seja dentro de um coletivo, tá? Perceba que emoção é algo individual, seu. Você recebeu a informação de mundo, aconteceu a emoção, você vai criar de acordo com essa sua visão de mundo. Agora, o problema não, ele é algo mais coletivo, ele é algo que precisa mais de dados, sabe? Que você precisa escolher um nicho, um subnicho e agir em relação a ele, buscar dados, fazer entrevistas, entender esse público-alvo. Perceba que tem uma visão um pouco mais organizada como um projeto mesmo. Então, um problema claro, que você, com a sua arte, com o seu projeto, se coloque a resolver este problema com o seu projeto, ok? Você vai criar. E um outro caminho, ele tem a ver com a dor. E a dor, ela pode ser algo externo a você, uma dor que você simpatiza e você, ao empatizar por aquela dor daquela pessoa, você vai criar, ouvindo aquela história, assistindo aquela história, observando aquela história. Ou uma dor interna, uma dor que é sua, uma dor sua como pessoa que você vai utilizar e vai usar como matéria-prima para criar. Então perceba que possivelmente você não está conseguindo viver de arte porque você não conseguiu equilibrar os seus 3 pilares com a motivação para criar. E aí tem outros pontos também, missão e propósito, enfim, valores, crenças, tem outras coisas que a gente precisa equilibrar e alinhar para a gente conseguir viver totalmente da nossa arte. Perceba que não é sorte, perceba que é construção racional e trabalho rotineiro, trabalho diário em cima daquilo, porque é uma profissão, então se é profissão eu preciso entender tudo que gira em torno dessa profissão. Então, se você é multiartista, se você se enxerga assim, talvez sejam pontos aí que façam sentido para você nesse momento, ok? Bom, se você quer falar comigo, tem alguma dúvida, alguma coisa em relação a esse assunto, me chama lá no Instagram. Eu tenho um Instagram agora específico para o multiartista, porque a gente criou uma plataforma de plano, tipo um Netflix, plano de assinatura de desenvolvimento do multiartista. Então, eu sendo mentora de vocês através de uma plataforma via plano de assinatura. E o Insta é @multiartista.ev de Espaço Vivarte. Entra lá, fala comigo, vai ser um prazer falar com você sobre o assunto multiartista e para você também conhecer um pouco mais da nossa plataforma e quem sabe você assinar e vir no processo de construção, de desenvolvimento de você como multiartista segundo a nossa metodologia. Arrasou? Um beijo e uma ótima semana para você!